Oi, boa tarde, tudo bem? Vamos aqui a mais uma interpretação do texto de dos livros da Bíblia. Hoje a gente vai no Salmo 10, né? Que não se sabe quem foi que escreveu o Salmo 10. O que se sabe é que o Salmo 9 era uma junção do 10, começava pelo 10 e terminava pelo 9, e aí agora teve uma inversão, né? E se separou. Então, o 9 é um salmo, o 10 é outro salmo. Mas o 9 fazia parte do 10. Mas o que fala aqui? O 9 fala exclusivamente da glorificação a Deus, de como ele atende os pedidos daqueles que acreditam nele, né? De que ele é justo com todos aqueles que merecem a justiça. E o 10 fala sobre a clemência, né? Fala para Deus fazer justiça aos órfãos, aos desamparados e aos pobres. Porque nós sabemos que existiam naquela época e vai sempre existir pessoas que se acham melhores do que outra, né? Seres humanos que se acham que porque tem um poder aquisitivo, tem bens materiais, tem um cargo melhor, tem uma cultura melhor, né? A questão da etnia, tudo isso tem pessoas que se acham serem melhores do que o outro semelhante. E isso para Deus não tem significado nenhum, não importa. A questão da justiça é para todos. O salmista, esse aqui do Salmo 10, que não se sabe quem escreveu esse salmo, o 9 foi escrito por Davi, mas o 10 não se tem certeza quem escreveu, não tem nenhuma autoria do Salmo 10. Então, ele fala sobre a questão da justiça divina em relação a pessoas que são menos favorecidas. Ele especifica bem aqui a questão do pobre, do órfão, do desamparado. Então, aqui eu já vou ler o finalzinho, são 3 versículos do Salmo 10, já é a finalização, que fala: o Senhor é rei eterno, da sua terra perecerão os gentios. Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos, confortarás os seus corações, os teus ouvidos estarão abertos para eles, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem da terra não prossiga mais em usar de violência. A violência no sentido de que subjugar o outro porque é menos favorecido do que eles, achar que é mais importante do que ele. E nós sabemos que para Deus isso não tem importância nenhuma, que a justiça é para todos, que os benefícios também são para todos, independente da classe social, da etnia, do sexo, da opção. Então, para Deus não existe isso, né? Todos são iguais perante as leis divinas. O que importa é o que você tem dentro do coração, o que você passa dentro do coração. E se você tiver realmente a determinação de mudar, de ser uma pessoa melhor, né, de ver onde você erra e corrigir esses erros, Deus vai estar ali sempre presente na sua vida. Encoraja a encontrar coragem na providência divina, apesar de permanecer da perversidade ao seu redor. Quando cremos em Deus, devemos deixar sua confiança em Deus triunfar sobre as desesperanças das circunstâncias desse mundo hostil. Então, no finalzinho desse salmo, o salmista ele já passa a ter uma outra noção, né? Ele acredita que com essa clemência, Deus, que é justo e misericordioso e que usa a justiça em favor de todos aqueles que necessitam, e usar da sua benignidade para favorecer a essas classes de pessoas menos favorecidas, né? Escuta, protege os pobres que sofrem e que
prima os maus e injustos. Implora por justiça divina, pois não aguenta mais sofrer. Ele pede por justiça divina, porque ele não aguenta mais ver esse sofrimento provavelmente ele estava passando por alguma provação, por ser pobre, por ser órfão, por ser desamparado, e estava querendo, provavelmente também estava sendo perseguido por pessoas de alta classe, que tinham uma influência maior sobre ele, e estava pedindo clemência a Deus para ter essa credibilidade, né? Para que Deus fizesse justiça por ele, para que Deus punisse a ele, que punisse por ele, que estava ali sofrendo na mão daqueles que achava ele menos favorecido, né? Que achava ele menos digno de ser valorizado como pessoa, e não pelas coisas que tinha, e não pelo fato do que ele era. E aí? Nega essas pessoas, né, que negligenciava esse determinado grupo de pessoas porque se achava melhores, se achava autossuficiente, se achava quase o próprio Deus, né, que não dependia de ninguém, não dependia de nada para ser melhores e poderia fazer qualquer coisa porque passaria impune. Eles não sabiam da justiça de Deus, né, não sabiam da justiça divina. Porque aqui, na verdade, é uma colheita. O que você planta, você colhe. Então, se você faz uma injustiça, provavelmente você vai ser cobrado por essa injustiça que você fez. Se você faz uma maldade, você será cobrado por essa maldade. Não importa o tempo que isso vai acontecer. E olha que as coisas hoje estão rápidas. A justiça divina hoje não está esperando muito tempo para dar o troco. Né? Quando você se sente injustiçado, não queira fazer por si só a sua justiça. Entregue na mão de Deus, porque será mais rápido do que você imagina. Essas pessoas, eles negavam a existência de Deus por seu orgulho. Estão acima de tudo e de todos. Eles se achavam que estavam acima de tudo e de todos, tratando todos com desprezo, se julgando superiores, dizendo que nunca seriam abalados e jamais passariam por dificuldades. Que doce ilusão, né? Porque todos aqui, na verdade, fazem a sua colheita de acordo com a sua semeadura. Né? Se você semeia boas sementes em terreno fértil, claro que você vai colher bons frutos. Mas se você semeia sementes apodrecidas, ruins, e que não prestam em terrenos que não são, mesmo que sejam terrenos bons, claro que aquilo não vai dar nada que preste, não vai sair nada do que você imaginava. Claro que você não vai colher bons frutos. E mesmo que você jogue boas sementes em terrenos inadequados, né, você está querendo até fazer uma coisa boa, mas você joga suas sementes boas em pessoas ou em coisas que não são dignas dos ensinamentos de Cristo, não são de acordo com o que Cristo ensinou, você não vai receber nada daquilo. Aquela semente nunca vai prosperar. Aquela semente nunca vai dar bons frutos, nunca vai sair, nunca vai germinar. Então, tudo isso tem que ser visto, tem que ser avaliado. O salmista, no finalzinho, nesses 3 versículos, né, que ele começa dizendo que, ó Senhor, o Senhor é Rei eterno, e sua terra perecerão os gentios. Os gentios, como eu disse, são aqueles que não acreditavam em Deus. Então, o salmista expressa a sua satisfação a partir daí, né? A satisfação a Deus, em acreditar que Ele vai fazer justiça em nome dEle, vai fazer justiça perante essas pessoas, onde Ele foi humilhado, onde Ele foi denegrido, onde Ele foi maltratado, onde Ele foi usar o preconceito sobre ele por determinada situação que nós não sabemos. Aqui não diz, mas ele passou por alguma coisa que ele pede clemência a Deus. Ele pede a justiça em favor dele.
E aí no finalzinho ele tem a plena certeza que Deus fará sim essa justiça em favor dele. Porque Deus está sempre do lado daqueles que necessitam, daqueles que nele creem, daqueles que foram, que passou por injustiças, que não merecia aquilo, que passou por aquilo porque tinha pessoas que se achavam melhores, que achavam que tinha que maltratar. Mas a vida não é assim, a gente sabe que não é assim. Nós estamos aqui em vida passageira e a nossa função aqui é estar em união com o próximo. Não é se achar melhor do que ninguém. A gente deve utilizar isso no nosso dia a dia. Nós não somos melhores do que ninguém. Por termos um cargo, não somos melhores do que os nossos subordinados. Por termos um valor maior no banco, não somos melhores do que aqueles que nada têm. Por termos uma mesa farta, não somos melhores de jeito nenhum por outros que não têm nada para comer. Muito pelo contrário. Nesses momentos que você não divide o que você tem, você se torna pior, né? 2 vezes pior. A primeira porque você se acha melhor e a segunda porque você não soube dividir o que você tem. O que você tem demais, que lhe abastece o suficiente e você não divide com quem não tem nada. Então, a questão do Salmo 10 é exatamente isso, né? É a desproporção, é você achar que aquilo que você não é, mas aquilo é uma pura ilusão. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor pela cor da pele, ninguém é melhor pela a questão dos cabelos, ninguém é melhor pela conta bancária, ninguém é melhor pelo fato de ter um cargo melhor do que o outro. Todos nós somos iguais, nós estamos aqui no mundo para aprender, para ensinar e para ajudar. É essa a nossa função aqui na Terra. Enquanto todos não aprenderem isso, o mundo, o cotidiano, o universo vai permanecer do jeito que está. Nós temos que estar aqui para estar divulgando isso, né? Tirar isso, essa questão do pessoal se achar melhor do que o outro. Não existe isso. Perante a Deus, nós todos somos iguais. A justiça é igual para todos. A prosperidade é igual para todos. A abundância é igual para todos. Deus nos colocou aqui para termos tudo por igual, sem ser mais para um nem mais para outro. Infelizmente, a ganância de muitos não permite esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio a nível social, a nível de sociedade. Porque quanto mais se tem, quanto mais se quer. Quanto mais se pode pisar no outro, mais se pisa. Quanto mais pode se tirar do outro, mais se tira. Ninguém quer doar, a pessoa só quer receber. E não pode ser assim, tem que ter uma reciprocidade. Você tem que doar e você tem que receber. Quando você doa, você recebe das mãos de Deus. Quando você não doa, você vive na ilusão de uma plenitude, de uma vida perfeita, mas que essa vida não é perfeita. Vai ter momentos que você vai ter que reconhecer que você precisa de Deus. Vai ter momentos que você vai reconhecer que você não pode ser autossuficiente, que sua arrogância tem que diminuir, que seu orgulho, seu ego tem que diminuir, porque você vai ter que se rebaixar perante a Deus. Já dizia muitas pessoas antigas, desde o tempo das minhas bisavó e avó e até a minha mãe, que quando você não passa, quando você não muda pela dor, quando você não muda pela dor, você muda através do amor, alguma coisa assim. Então, o que quer dizer é mais ou menos que se você não aceita Deus numa forma fácil, você vai ter que aceitar de uma forma difícil. Ou então você vai viver infeliz para o resto de sua vida, né? Então, é uma reflexão para você pensar, para você utilizar isso no seu dia a dia. Você que tem uma situação melhor do que quem está ao seu lado, até de uma própria família.
Não custa nada você estar sempre ajudando. Não use a humilhação para se exaltar. Não use a humilhação para se tornar mais poderoso, porque para Deus isso nada significa. Você está aí se tornando um ímpio, né? Você está se tornando uma pessoa que não acredita em Deus. Porque Deus é aquele que é bondoso, misericordioso, mas Ele também é da justiça. Ele é da justiça, mas a justiça é cega, mas para Deus não existe cegueira. A justiça de Deus é a justiça que enxerga, porque Ele tudo vê. Né? Inclusive, o salmista pede a Deus justiça, reconhecendo que Deus é onipotente, Ele é todo poderoso e onisciente, Ele tem conhecimento de tudo. Ele tudo vê, e onipresente, porque Ele tudo vê, Ele tudo sabe, e Ele, com certeza, Ele só vai dar justiça a quem é de direito. Porque a gente sabe que a justiça humana é uma justiça falha, né? Porque eles não têm o poder que Deus tem. Mesmo que eles achem que tenha, Ele não tem. A gente também, às vezes, fazemos injustiças, né? Porque a gente não tem esse poder de Deus. Mas a gente tem que controlar essa questão, né? Nós podemos nos controlar. Cada um de nós podemos mudar, tornar a justiça mais justa, né? Não criticando tanto o outro, procurando saber antes de estar falando demais, né? Diminuindo mais as nossas palavras, controlando mais o que se diz. Tudo isso é uma questão de justiça. Não se envolvendo muito em fofocas, não está passando coisas que não deve para outras pessoas. Isso não leva a ninguém a nada, né? Entregando colegas a superiores. Tudo isso é uma questão de injustiça que a gente deve estar controlando aqui na vida terrena. Porque Deus está de olho em tudo, Deus vê tudo, Deus é todo poderoso, Ele está presente na nossa vida, Ele tudo vê, Ele tudo sabe. Não adianta você tentar esconder do outro, mas você não está escondendo de Deus, porque com certeza Ele está vendo tudo. Usem isso na sua vida diária, né? Bora controlar um pouquinho. A justiça divina está aí, né? Para favorecer todos aqueles que acreditam nele e que sofrem por essas coisas, que sofrem por essas injustiças. Não queira fazer você mesmo a sua justiça com suas próprias mãos. Entregue nas mãos divinas, porque é rápido. Não se preocupe, é rápido, está sendo muito rápido. Ultimamente está sendo muito rápido. E espere e você verá que você será recompensado e muito bem recompensado com a justiça de Deus. Entregue tudo nas mãos de Deus. Não faça justiça com suas mãos. Deixe, entregue, ore, peça proteção a Deus. Peça para lhe livrar dessas mágoas, dessas angústias. E faça aqui como o nosso salmista. Peça a Deus e depois diga, está na sua mão, Deus. Eu tenho certeza que você vai agir em meu nome. Tenha uma boa tarde, fique com Deus e até a próxima.